Shalom, shalom, que o Eterno abençoe a vida de todos em nome de Yeshua HaMashiach. Aqui quem vos fala é o Cleiton, eu sou psicoterapeuta e atuo na área de dependência química e processos de autoconhecimento. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre síndrome de abstinência. É algo que a gente escuta muito dentro de um processo de tratamento. Trabalho em uma clínica hoje de sistema involuntário e escuto muito isso e vivo muito isso. Eu vejo muito isso acontecer com alguns pacientes ao qual se encontram em processo de tratamento comigo. E também vejo acontecer muito com pessoas que já passaram pelo processo de tratamento e que têm esses picos. Então, hoje a gente vai estar falando sobre síndrome de abstinência. Tamo junto? A síndrome de abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção ou a diminuição do consumo de uma substância que cause dependência. As características da síndrome de abstinência, elas variam de acordo com a droga ou substância tirada. No entanto, alguns sintomas são comuns quando o uso ele é interrompido. Vamos a alguns deles aqui. Ansiedade, insônia, irritabilidade, agitação ou apatia, disforia, problemas de sono, náuseas, taquicardia. Esses sintomas, eles ocorrem devido aos danos nos cérebros causados pelo uso das substâncias. Ainda tais sintomas podem durar de poucos dias a meses. A causa da síndrome é a interrupção do uso de substâncias dependentes. Por fim, o tratamento é feito com cuidados médicos, acompanhamento psicológico e, em alguns casos, o uso de psicofarmacológicos para prevenir complicações. Bom, eu vou falar sobre algumas substâncias aqui. Primeiro, o álcool. A síndrome de abstinência em pessoas alcoólatras, ela começa poucas horas depois da suspensão do uso do álcool. A gravidade da síndrome nesses casos é proporcional à quantidade de álcool consumido nas 24 horas anteriores ao número de episódios prévios. Os sintomas comuns da síndrome de abstinência do álcool são insônia, ansiedade, tremores e sudorese, que a pessoa fica tremendo, náuseas e vômitos, inquietação e agitação, taquicardia e hiperatividade, e em alguns casos até delírio alcoólico, por falta da substância. Se o caso for muito grave, a pessoa ela pode apresentar quadros de convulsão e delírio. Opioides. Alguns tipos de opioides são a morfina e a heroína. A síndrome de abstinência dessa substância é percebida quando a pessoa ela tem dilatação da pupila, lacrimejamento, bocejos e espirros, anorexia, dores abdominais, náuseas e vômitos, diarreia, rinorreia e arrepios. No entanto, no caso da interrupção abrupta da heroína, a pessoa ela pode ter uma parada cardíaca, insuficiência respiratória ou desidratação e até morrer. Isso acontece porque a droga ela funciona como um neurotransmissor externo, que substitui os neurotransmissores orgânicos. Perdão. Para evitar tais quadros drásticos, no Brasil, o dependente de heroína é encaminhado para uma emergência médica e toma doses regulares de metadona. Crack. A principal característica de um dependente de crack é a desnutrição. Além disso, pessoas com vício em crack têm dor de cabeça e tonturas. A alta temperatura da fumaça do crack pode levar a pessoa a ter lesões na laringe, traqueia e brônquios. Isso acarreta em uma série de problemas que inclui pneumonia e até tuberculose. Além disso, o crack ele libera adrenalina, aumenta a frequência cardíaca e a pressão arterial, provoca náuseas, infarto, flatulência, delírios e alucinações. Os dois principais sintomas, os sinais da síndrome de abstinência do crack são fissura e sintomas paranoides. A fissura é uma necessidade imprescindível para o corpo. Perdão. É descrita como uma vontade pior do que a de comer. O dependente ele é consumido pela ansiedade, pelos pensamentos obsessivos
de como obter a droga. Dessa maneira, ele fica inquieto e agitado. Cocaína. A síndrome de abstinência de cocaína e anfetaminas é semelhante a episódios depressivos. Começa com cansaço, hipersônia, variação de apetite e humor depressível ou irritável. Assim como com o álcool, é possível observar a síndrome de abstinência da cocaína poucos momentos depois da interrupção do uso da droga. Os sintomas apresentados durante a síndrome podem ser um gatilho para que a pessoa ela volte a usar a droga, já que a cocaína deixa a pessoa em estado de êxtase e euforia. Vamos falar das 3 fases da síndrome de abstinência da cocaína. Primeira é crash, né? É uma drástica depressão, a redução de energia que ocorre entre 15 e 30 minutos depois de parar de usar a droga. Essa fase ela pode durar de 8 horas a até 4 dias. A pessoa ela sente ansiedade, depressão, paranoia e um intenso desejo em consumir a droga. Esse último sinal é interrompido depois de 4 horas, quando a fissura pela droga é substituída pela fissura pelo sono. A pessoa ela, então tem uma hipersônia como forma de aversão à droga e só acorda poucas vezes para comer uma grande quantidade de alimento. Segunda, síndrome disfórica. A disfórica tardia, né? Ela começa depois do crash, ou seja, entre 12 e 96 horas depois de interromper o uso da droga. Ela pode durar de 2 a 12 semanas, mais ou menos. Nos primeiros 4 dias, a pessoa tem uma forte sonolência e um enorme desejo pela droga. Depois ela começa uma síndrome de abstinência prolongada, disfórica, marcada pela irritabilidade, apatia e a fissura. Além disso, é possível observar alguns problemas de memória e pensamentos suicidas. Essa é a fase com maiores chances de uma recaída, por conta da dificuldade em suportar os sintomas da fissura, como a ansiedade, a depressão e a irritabilidade. E a terceira e última é a fase da extinção. Por fim, é o momento em que os sintomas disfóricos diminuem ou acabam por completo. A fissura pode acontecer de maneira intermitente e tende a diminuir ao longo do tempo. Tratamento da síndrome de abstinência. Independentemente da substância, o tratamento da síndrome de abstinência e da dependência deve ser acompanhado por uma série de profissionais da área da saúde. Psicólogos, eles poderão trabalhar em conjunto com psiquiatras, com terapeutas, psicoterapeutas, que por sua vez devem formar uma equipe juntamente com outros médicos. O importante é buscar ajuda, buscar tratamento. Queridos, na plataforma aí, no meu canal no YouTube, eu tenho um outro vídeo lá falando sobre abstinência também. Falando sobre como detectar, né, a síndrome de abstinência. Lá eu estou falando sobre a SAA, que é a síndrome da abstinência aguda, e a SAD, que é a síndrome da abstinência demorada. Então, para complementar esse estudo de hoje, busca lá na plataforma que você vai encontrar e eu tenho certeza que vai te ajudar. Legal? Pare, coordenador, terapeuta, de que tudo aquilo que acontece com o teu paciente, com o residente que está com você é abstinência. Às vezes o cara acordou, não está num dia legal, aí é abstinência. Ah, eu estou com saudade da minha família, é abstinência. Não, a gente tem que saber distinguir, para isso a gente tem que estudar. Então, estude. Trouxe um material bem básico para vocês hoje aí, para que vocês possam entender alguns conceitos do que é abstinência. Legal? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam adquirir o conhecimento, que é a ferramenta mais poderosa nesse processo de autoconhecimento. Legal? Shalom, shalom e tamo junto. Valeu, família!